Bom dia a todos. Estamos dando início ao nosso devocional nesta manhã e já quero convidar a todos. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume, está muito alto. Convidar a todos a orar. Vamos falar com Deus, depois iremos meditar na sua palavra. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dia de ontem, dia do Senhor, dia de louvarmos o Teu nome, dia de estarmos reunidos como igreja. Agradecer também, Senhor Deus, pelo descanso que nos é proposto no domingo, pela Tua graça, Senhor Deus, em nossas vidas, pela noite de descanso e pelo dia de hoje. Pai, nos abençoa também com a Tua palavra nesta manhã, em nome de Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, nosso texto de hoje está em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23, e nós vamos ler até o versículo 31. Atos 4, do versículo 23 ao versículo 31, diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do santo servo de Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, nosso devocional nesta manhã, 26 de outubro de 2020, tem como versículo-chave o versículo 24, que diz: Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E o tema do nosso devocional é a adoração dos resilientes. Estaria este povo em algumas das cerimônias festivas, em um daqueles cultos avivados ou num louvorzão? Certamente que não. Pedro e João, eles estavam saindo da prisão por ter pregado o evangelho, por não ter cometido crime algum, foram tratados como alguém fora da lei. As ameaças aos cristãos se acentuavam, determinando a não propagação da fé em Cristo Jesus. Para a igreja daqueles dias, esse foi um bom momento para adorar. Pareciam estar indiferentes aos fatos, mas na verdade olhavam acima das circunstâncias. Eles combatiam os momentos ruins com adoração. Ao continuar lendo Atos 4, nós vamos entender que aqueles cristãos estavam motivados por algo especial. Enquanto os discípulos estavam presos, a igreja se mantinha em oração. Quando informado das razões que os levaram à prisão, eles agradeceram a Deus a misericórdia alcançada. Diz no versículo 30 de Atos 4, que os sinais e maravilhas eram feitos por meio de Jesus Cristo. Ao orar, centralizavam suas atenções e motivações na fé que receberam por Cristo Jesus. Diante de situações adversas, somos desafiados a clamar ao mesmo Deus, partindo das mesmas convicções, crendo nas mesmas operações de maravilhas.
Todavia, a fé que nos impulsiona à adoração contínua não é mágica. Através do conhecimento de quem é Jesus, nos tornamos resilientes, convictos e inabaláveis na fé. Como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 13. A oração do nosso autor é: Deus Todo-Poderoso, meu desejo nesse dia é fortalecer a minha fé de maneira preventiva. Não desejo ser movido pelas circunstâncias, mas desejo caminhar olhando para o que está no porvir. Amém. Muito bem, meus amados, nesta manhã então temos aqui um texto muito bom para podermos meditar um pouco. E nesse texto aqui eu gostaria de trazer algumas lições aqui para o nosso coração. A primeira e a principal é exatamente a condição que nos motiva a adorarmos a Deus. Muitas vezes nós temos a felicidade de adorarmos a Deus quando estamos com tudo sob controle, quando estamos vivendo uma vida tranquila e mansa, quando os problemas estão longe de nós. Mas nós precisamos entender que não são as circunstâncias que devem nos levar a adorar a Deus. Adoramos a Deus pelo simples fato de saber quem Ele é. Aqui no nosso texto, nós vemos neste louvor aqui da igreja que eles reconheceram que Deus era soberano e tinha predeterminado tudo aquilo. Diz aqui no versículo 27 de Atos 4, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, e olha aqui o que é que eles dizem, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então este povo louvou a Deus, mesmo diante de tudo que eles estavam passando, porque sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era predeterminado por Deus. A soberania de Deus trazia então este povo a alegria para louvá-lo. Fazia então com que este povo continuasse servindo, louvando e glorificando a Deus, mesmo diante da perseguição. A outra coisa que a gente pode entender aqui é que nós devemos estar sempre com este espírito de oração. Aqui diz que, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus do céu e disseram. Provavelmente aqui era um cântico da igreja primitiva, e eles então louvaram a Deus esta oração. E então juntos oraram. A igreja se reuniu e orou. E muitas vezes observamos que nos cultos de oração é um culto que poucos membros frequentam. Se dá muitas vezes importância ao culto dominical como o culto principal, como o melhor culto para se estar presente, né? Parece que é o dia, como o povo chega no mundo e diz que sextou, né? Que começa o tempo da farra, e no meio gospel, no meio evangélico, parece que domingou. E aí, como é domingo, nós temos que estar na igreja. E esquecem que a oração e o culto de oração é um momento tão especial quanto o culto de domingo. O culto de oração ele é tão valoroso quanto o culto de domingo. É um culto onde nós estamos como igreja juntos, orando, intercedendo, clamando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Muitas vezes estamos enfrentando dificuldades e as dificuldades nos assolam, parece que com mais força, exatamente porque não estamos agindo corretamente com o nosso Senhor. Não estamos buscando o corpo de Cristo para renovar as nossas forças, para juntos intercedermos e louvarmos a Deus, para tirarmos o olhar das coisas do mundo e para olharmos mais para o alto. E aí, muitas vezes, desfalecemos, ficamos fracos na fé, exatamente porque perdemos a oportunidade de nos reunirmos como corpo e louvarmos a Deus, intercedermos uns pelos outros, clamarmos pela sua graça.
E aí podemos também ter mais outra lição maravilhosa aqui nesta manhã através desse texto. É entender que, como temos um Deus soberano, Ele pode fazer o que Ele bem quiser. Ele pode, então, na sua graça, restaurar nossa saúde. Ele pode, na sua graça e no seu amor, nos livrar de todo o mal. Então podemos confiar neste Deus maravilhoso. Aqueles que confiam no Senhor, a palavra de Deus diz, já vimos isso no nosso devocional, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas voam com asas como de águia, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Então este é a vida de um crente. Mesmo diante das lutas, se continuarmos olhando para Deus, focado nele e junto como igreja, como corpo de Cristo, intercedermos, louvarmos, clamarmos, ao sentirmos então que estamos completamente ligados com Deus e podemos depender e confiar desse Deus, os problemas talvez nem saiam da nossa vida, mas a gente consegue passar por eles porque estamos dependendo da soberania graciosa de Deus na nossa vida e porque confiamos que tudo que acontece na nossa vida está predeterminado por Deus e Ele está no controle de tudo o que acontece em nossa vida. Por isso podemos continuar louvando, podemos descansar no Senhor e assim continuar vivendo a nossa vida felizes, porque temos um Deus soberano. Que Deus abençoe então a sua vida, essa semana, a sua manhã, o seu dia, e que se por acaso você estiver passando por lutas, dificuldades, não esqueça, reúna-se com seus irmãos no culto de oração, reúna-se com sua família, ore e louve a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Continue servindo a este Deus fielmente, porque Ele é fiel para os seus servos. Ele mantém a sua fidelidade. Que Deus abençoe a todos. Mandar aqui um abraço para aqueles que estão conosco, a minha irmã Vilna está aí, a irmã Jarina, que Deus abençoe também, a irmã Graça Paz, o Júnior Salles também está conosco, o Alberto Andrade, a irmã Carla, está aí com o cuscuzinho, Alberto? Ok, meu irmão, Deus abençoe, bom dia para vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelo nosso dia. Não sabemos, Senhor Deus, o que iremos enfrentar até o fim dele. Não sabemos o que tem preparado no nosso dia hoje. Mas assim, como vimos na Tua palavra, podemos continuar Te louvando e podemos confiar em Ti, que controla todas as coisas. Então dá essa intrepidez, essa confiança, aumenta a nossa fé e que possamos glorificar o Teu nome, em nome de Cristo. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, estamos aqui nesta manhã, coloque esta palavra no seu coração e viva ela e glorifique a Deus com isso. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã. Um forte abraço no coração de todos vocês e assim a gente roga a Deus que amanhã a gente possa se ver novamente às 6 horas. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.